indivisível, como vamos medir, como vamos mensurar, como vamos quantificar para buscar aquela remuneração específica lá da definição de serviço que é exigida para que o serviço seja objeto de relação de consumo? Então essa segunda corrente doutrinária diz: o serviço público só tem potencial de ser objeto de relação de consumo quando prestado à singularidade das pessoas. Ou seja, na classificação de Eli Lopes Meirelles, o uti singuli, o uti universi, não. Por que essa corrente doutrinária diz que o uti singuli pode ser? Porque a expressão latina está a dizer que ele é prestado à singularidade das pessoas. Consequentemente, não tem essência de coletivo. Ele não tendo essência de coletivo, ele pode ser dividido. E se pode ser dividido, pode ser medido, mensurado, quantificado. E o nosso tema é a segunda parte da reforma ortográfica e já vou acrescentar alguns comentários sobre ortografia. Reparem bem, ó, por que eu vou acrescentar alguns comentários sobre ortografia? Na verdade, assim, ó, o tema é o uso do hífen. E eu vou confessar, meninos, eu não paro um curso para dar uma aula do uso do hífen. Explico. Eu carrego a regra do hífen na minha agenda. E por que não? Eu parto do pressuposto que nós não precisamos ter tudo de cor. Não existe isso. Eu tenho que ter o raciocínio, o senso crítico para saber o que eu preciso ter de pronto no ato de escrever e o que eu posso ter consultando uma gramática ou um dicionário. Vejam então que na aula de hoje vamos estabelecer, entender os critérios utilizados pelo legislador para distinguirmos os prazos prescricionais e os prazos decadenciais. Num primeiro momento, é importante compreendermos que os institutos da prescrição e da decadência, na verdade, nada mais são do que a influência do tempo sobre os nossos direitos subjetivos, a repercussão do tempo sobre as relações jurídicas. Entretanto, essa atribuição não é feita arbitrariamente pelo ordenamento jurídico. Ela atende a certos critérios, a certos requisitos. Os pressupostos da responsabilidade civil são o conjunto de elementos ou requisitos que devem estar presentes no ato ilícito para que ocorra o nascimento da obrigação de indenizar. E esses pressupostos podem ser identificados a partir da regra básica de responsabilidade civil, que é o conceito de ato ilícito do artigo 186 do Código Civil. São eles: o fato, o nexo de imputação, a ilicitude, o nexo causal e o dano. Vamos analisar então, separadamente, cada um desses 5 pressupostos da responsabilidade civil. Estamos no nosso escritório, chega o cliente, nos apresenta a nota promissória, examinamos o documento, verificamos tratar-se ou não de um verdadeiro título decreto. Se faltar requisito, súmula 387, deve ser preenchido antes do protesto, antes da propositura da ação judicial. Feita a devida correção com os preenchimentos, temos então em mãos um verdadeiro título decreto. Segundo exame, devedores diretos, devedores indiretos, ação direta que não precisa protesto, ação indireta que precisa protesto, no prazo, protocolo no primeiro dia útil após o vencimento, e aí então nós estaremos aptos a dar andamento ao nosso processo judicial. O primeiro tipo penal do capítulo 2 é o estupro de vulnerável, portanto uma segunda espécie, uma segunda figura típica de estupro. O que é que está previsto no artigo 217, letra A, e quem são os vulneráveis? Bem, o legislador
adotou o seguinte modelo, método. Nós tínhamos anteriormente à reforma introduzida pela Lei 12.015, o artigo 224 lá do Código Penal, que está revogado, que previa aquelas hipóteses de presunção de violência. Quando a vítima fosse, leia-se, menor de 14 anos, a redação era quando a vítima não fosse maior de 14 anos. Quando a vítima fosse alienada ou débil mental e o agente conhecesse essa circunstância, ou quando a vítima, por qualquer outro motivo, não pudesse oferecer resistência. Então, anteriormente, nós tínhamos um artigo que dispunha sobre presunção de violência. Então, desde logo, a gente já pode destacar que existem 4 crimes no CTB que são considerados graves. O homicídio culposo, a lesão culposa, a embriaguez ao volante e o racha. Tá? Os demais crimes estão todos no G-Crime, e ali a pena, essa pena restritiva de direitos sobre dirigir, ela é alternativa. O juiz aplica ou não aplica conforme o caso. Tem um outro aspecto que é importante destacar, que nós tivemos um episódio aqui dos ciclistas em Porto Alegre, e um sujeito que atropelou esses 17 ciclistas, hoje está respondendo por homicídio, por tentativa de homicídio doloso. É interessante destacar que o juiz pode, em medida cautelar, suspender o direito de dirigir o veículo por parte de um condutor envolvido em crime. A competência, logicamente, está vinculada de maneira extraordinária com a jurisdição, e é por essa razão que se afirma que só tem competência quem tem jurisdição. Mas se jurisdição é afeta a todos aqueles que integram o Poder Judiciário, porque se poderia afirmar de uma maneira bem simplista que todo juiz em qualquer lugar tem jurisdição, porque jurisdição nada mais é do que o poder conferido pela lei àqueles que integram o Poder Judiciário para declarar o direito em uma determinada situação concreta. Na verdade, a competência tem uma limitação, não ao poder da jurisdição, mas ao exercício desse poder. Este recurso em sentido estrito, ele é um recurso muito antigo. E nós vamos encontrar ele desde as suplicações, cerimônias feitas pela Sua Majestade nas ordenações manuelinas. Mas o fato interessante é que este recurso ele permaneceu no Código de Processo Penal e vem hoje no artigo 581. Um assunto importante para se observar, não é somente lá, no 581 do CPP, que nós vamos encontrar o recurso em sentido estrito. Nós vamos encontrar também em algumas leis especiais, como a Lei 1508, de 51, a Lei 9503, de 97, os decretos-leis 201, de 67 e 3.900. Nos povos primitivos, havia uma influência muito grande da religião. Daí que nós tínhamos ordalhas, os juízos de Deus, os juramentos, os duelos, e é assim que as questões eram decididas. Modernamente, a prova, exatamente por esta racionalização da descoberta da verdade, ela deve ser demonstrada com evidências. Há 2 sistemas, basicamente, o sistema da Civil Law, que é o nosso, e o sistema da Common Law. No sistema da Civil Law, há uma predominância da prova escrita, há uma fragmentação em fases probatórias, há uma maior limitação da atividade do juiz e há uma recorribilidade das decisões sobre matéria de fato. No sistema da Common Law, há a figura do jurado, a presença do jurado na maior parte dos julgamentos. Aí, a partir daí, nós vamos sistematizar as nulidades. As nulidades, então, elas decorrem apenas dos vícios essenciais. Apenas de atos que são essenciais para o processo. Outros atos dentro do processo existem, que são úteis, como classificou Carnelucci, e como disse o Galeno, não são essenciais para o processo. São importantes, mas não são essenciais. Esses atos, eles vão gerar meras irregularidades. São diferentes. A consequência é diferente.
Então, o que é essencial gera nulidade. O que não é essencial gera apenas irregularidade. A irregularidade, ainda falando em termos de classificação, ela não vai invalidar o processo, não vai invalidar aquele ato. Se não observado determinada norma jurídica que prevê que aquele ato deve seguir daquela forma... E era uma faca com peculiaridades bem próprias. E a vítima, levada ao reconhecimento da vítima, disse, não, foi essa faca mesmo que foi usada, eu vi. Né? Então a faca é um elemento material do crime. A faca informa um aspecto material do crime, quer dizer, o fato existiu materialmente. A faca é a prova disso, materialmente. Bom, outro exemplo da materialidade do nosso estupro ainda. Ela foi submetida, a vítima, a exame de lesões para conjunção carnal. Houve a conjunção carnal. Então, o que aconteceu? Ela era virgem. Mas nós também sabemos que a utilização, a relevância prática dos tratados no direito brasileiro, especialmente em matéria de direitos humanos, tem sido muito pequena. Ela também é pequena, em boa parte, pelo fato de que a Constituição brasileira, na maioria dos casos, já incorporou ao seu texto, mesmo em 1998, a grande maioria dos direitos previstos nos tratados, embora os próprios tratados fossem apenas incorporados, em boa parte, após a Constituição de 88. Então, como a Constituição já contém a maior parte desses direitos, é claro que, aplicando-se a Constituição, já se está também, pelo menos em boa parte dos casos, aplicando os direitos humanos previstos nos tratados, reconhecendo e protegendo esses direitos aqui internamente. A redação de sentença no Juizado Especial Civil, ela não se afasta em muito do sistema comum. Por quê? Nós só estamos autorizados pelo artigo 38 a não realizar o relatório, a não relatar o feito. Você sabe que a estrutura da sentença no sistema comum, ela tem que seguir o molde do artigo 458, relatório, motivação e dispositivo. No juizado especial, só podemos quebrar o fazimento do relatório. Então, eu posso deixar de relatar em conformidade com o artigo 38. O que eu não recomendo que vocês façam aqui na escola. Por quê? Porque, obviamente, o objetivo de vocês é a preparação de um concurso onde terão que elaborar uma sentença que tenham que fazer um relatório. E todos nós sabemos que técnica de sentença significa o quê? Eu praticar. Para mim, eu melhorar a minha técnica, eu tenho que praticar. Quanto mais eu praticar a redação de sentença, melhores elaboradores vocês ficarão.